O nosso próximo painel discutirá o papel das redes sociais na promoção da sustentabilidade. Outro assunto que muito nos interessa. Convido ao palco os ilustres painelistas, como mediador, o senhor Jarbas Nogueira, sócio e CEO da Multicom, e também vice-presidente da ABMM. Seja bem-vindo. A senhora Renata Fernandes, diretora de Produtos Publicitários Digitais na Globo. Seja bem-vinda. Temos um terceiro participante que participa remotamente, é o senhor Marcos Vinícius Freire, sócio fundador da Play9 e vice-presidente da ABMM. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Marcos, tudo bem? Está ouvindo bem a gente? Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, Renata. Estou ouvindo super bem. Eu não vejo vocês só, mas estou ouvindo super bem. Ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Ok. Primeiro, eu queria agradecer. É um prazer, Tomás, participar aqui da nona edição do Congresso Brasileiro de Marketing Contemporâneo. Eu acho que durante o dia de hoje foi um dia que teve bastante inspirações, pegando uma palavra que a professora Karina aqui falou, inspirações. Eu acho que as coisas foram ditas aqui hoje, é muito importante para o mercado de marketing publicitário, de modo geral. Eu acho que tem certos momentos. Você mesmo, Tomás, comenta sempre que uma das coisas que é importante para as pessoas de marketing é gostar de pessoas. Acho que é uma frase que você usa muito e que eu acho que tem razão. O nosso querido, deixa eu ver quem está aqui agora, nessa hora, o Marcelo também fez comentários interessantes que eu acho que despertaram o interesse de bastante gente da plateia aqui. Então, acho que tudo isso soma, mostrando que o mercado está aberto a novos eventos, como estava conversando agora também ali fora com a Renata, e está fazendo falta alguns eventos desse gênero, pela curiosidade que as pessoas estão de conhecer mais coisas sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação de um modo geral. Então, acho que esse tema de sustentabilidade, ESG, que o Marcelo também abordou tão bem aqui, foi muito importante no dia de hoje. Eu acho que tem várias possibilidades de a gente desenvolver em outros projetos mais informações para esse mercado. Como nós comentamos lá fora, parece que tem 760 pessoas participando online aqui do evento, então acho que isso é um ponto muito positivo. Os estudantes também estão participando aqui, que eu acho que vai ser uma boa possibilidade deles entrarem e participarem da membresia lá da entidade. Então, ou seja, eu acho que o dia de hoje tem sido extremamente produtivo e quero parabenizar a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, através aqui do nosso presidente Tomás, que realmente batalhou bastante com toda a equipe para fazer esse evento um sucesso. Então, vamos começar hoje passando a palavra aqui para o Marcos Vinícius, que está online, infelizmente ele não pôde estar presente, mas será um prazer ouvi-lo agora. Marcos, é com você. Obrigado, Jarbas. Primeiro, eu vou pedir desculpas, né? A minha ideia era estar aí com todos vocês. Problema de saúde na família, eu estou no Rio Grande do Sul, estou em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, mas fiz questão de participar de forma menor, né? De fazer só um resuminho do início dessa nossa conversa e deixar com o Jarbas e a Renata. É um prazer estar com você, Renata, nesse painel, que eles possam discorrer um pouquinho mais sobre as redes sociais e sustentabilidade. Eu queria aqui, eu pedi, e agradeço ao Tomás pelo convite, por entender que eu precisava estar aqui hoje, né, de forma online. Eu fiz um resumo do que é hoje essa economia do criador de conteúdo, né? Aonde está posicionado, quais são os números mundiais e brasileiros, para que vocês entendam essa conversa que vai falar de redes sociais e sustentabilidade, que tamanho que ela tem, que tamanho que ela pode ter, aonde ela vai chegar daqui a poucos anos. Então, assim, o que é essa Creator Economy, né? A internet e as mídias sociais estão redefinindo completamente a nossa forma de consumir. A gente consome arte, consome moda, consome viagem, conhecimento, hoje, através dessas mídias sociais. Mais de 1 bilhão de smartphones pelo mundo afora tem a possibilidade de criar conteúdo de alta qualidade. Você, com qualquer telefone de penúltima geração, não precisa nem ser de última, não precisa nem ser o 16 que a Apple está lançando hoje, você faz vídeos ou fotos maravilhosas e quase a custo zero, né? A gente bota que a criação de conteúdo hoje, que já foi muito cara, né? ou muito elaborada, a Renata vai falar um pouquinho de TV Globo, que também já achou o seu caminho total no digital. A gente voltar lá atrás, eu sou de uma geração, eu sou um atleta olímpico, né? Um medalhista olímpico lá de 40 anos atrás, então hoje já tenho 61 anos, mudei de mercado, fui sócio do Tomás Naves, uma das maiores empresas
de eventos do Brasil, e sei que lá atrás era muito difícil, né? Você tinha que ter uma concessão, você tinha que ter uma grande estrutura para abrir um canal. Hoje você abre um canal em exatamente 3 minutos. Então, faz pelo Instagram, no TikTok, no Kuai, no YouTube, e gasta total de zero. Né? Você gasta só o teu tempo para botar na rua, e aí sim, dali para frente, que eu vou falar um pouquinho, vai ficar mais difícil. Existem novas ferramentas, e a Play 9 tem esse objetivo de facilitar o caminho desses criadores. Existem novas ferramentas para que você possa monetizar de novas formas e viver disso. Mas hoje, nesse momento, eu boto ali no ponto 2, nós não somos... O mercado não é completamente profissionalizado. A maioria dos criadores é uma pirâmide, igualzinho o movimento de atletas olímpicos ou do futebol. Né? Todo mundo, o futebol ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro quem está lá na ponta da pirâmide, assim como os criadores de conteúdo também. Ganham muito dinheiro quem está lá na ponta. Eu sou sócio do Felipe Neto, que é o segundo maior youtuber do Brasil. São 3 sócios fundadores, né? Eu, Felipe Neto e o João Pedro Paes Leme. João Pedro é o ex-diretor da Globo, foi colega da Renata Fernandes durante, acho que 25 anos. Foi jornalista, correspondente em Paris, Londres, na Fórmula 1 durante 10 anos, e depois virou diretor executivo de esportes na TV Globo. E nós, em 2019, juntamos, eu pedi demissão do Comitê Olímpico, onde eu era o CEO, ele pediu da Globo, o Felipe tinha uma outra empresa, nós juntamos e criamos a Play 9 exatamente para entender o que estava acontecendo ali, como falamos 5 anos atrás, apenas 5 anos, e olhar o que esse mundo estava nos mostrando. Então, hoje, são mais de 200 milhões de criadores no mundo inteiro. E o absurdo dos absurdos, assim, para a gente, né, é que o Brasil é o número 2 em número de criadores. Então, existe uma pesquisa que fala que o Brasil tem entre 10 e 12 milhões de brasileiros que se dizem criadores de conteúdo só no Instagram, ou seja, uma vez e meia a população do Rio de Janeiro. E aí que a gente está vendo essa influência. Né? O que a gente pode movimentar? Vou mostrar aqui um casezinho só, então vou passar aqui na página. Aí na frente eu vou mostrar um case da Play 9, que foi agora nas Olimpíadas de Paris que a gente fez. Então, o que esse formato de fazer comunicação pode direcionar para a sustentabilidade? Vai ser a bola que eu vou passar para a Renata. Já vou aproveitar aqui também para agradecer para o Mário Divo, né, o CEO da nossa BNN, da Associação Brasileira de Marketing de Negócios, porque foi quem botou esse evento aqui no ar. Então, aqui, oportunidade global, um mercado endereçável gigante, enorme, né, completamente em crescimento. O número em 2022 era algo em torno de 250 bilhões e está olhando para 2027 de quase 500 bilhões de dólares. Esses criadores ganham dinheiro através de algumas formas, mas basicamente negócios com marca. 70% desse revenue, dessa receita, vem de negócio com marcas, o que a gente chama de public post ou algo parecido com isso. Aqui eu falo mais de um detalhe do Brasil. O Brasil, absurdamente é uma potência dos criadores de conteúdo. O Brasil é o segundo país, como eu falei, com o maior número de criadores. E aqui embaixo a gente vê essa profissionalização que ainda precisa melhorar muito. A pirâmide realmente funcionando, e porque a maioria deles ganha menos de $500 por mês, desses que se dizem ou se denominam ou que gostariam de viver da criação de conteúdo. Os números do Brasil são impressionantes quando você fala de uso de internet ou de mídias sociais. Né? O Brasil é o número 1, 41% é o número 1 na influência, na compra através desses influenciadores. 41% dos brasileiros que estão na internet dizem que compram produtos indicados por criadores que eles gostam, ou por pessoas que influenciam a compra deles. Olha só a diferença do Brasil para a média global, que é 18%, o Brasil está 41%, e para os Estados Unidos, né, 14% abaixo da média. Junto com o Brasil vem ali China, Índia e México, mas o Brasil disparado como o que mais, os criadores mais convencem os compradores quando indicam produtos. Tempo diário de gasto da média dos brasileiros em mídias sociais também é o maior do mundo, 3 horas e 41, aí cada um pode olhar aí no seu telefone, né? Você tem lá, hoje você tem um app dentro do telefone que diz quando você tem que parar ou quando você já passou do exagero de uso, e a gente está lá sempre próximo dessas 3 horas aqui, aí tem Brasil, México, e surpreendentemente para mim a Argentina, não consegui entender ainda, estou estudando esse número da Argentina. Passo aqui um pouquinho para o que foi essa história da Play 9, esses 5 anos, do que a gente fez, né? Primeiro, por que a gente criou a Play 9? Né? Quando o JP pediu demissão da Globo lá em 2017, quando eu também saí do Comitê Olímpico, a ideia era que iria existir uma mudança nessa comunicação digital, e essa mudança estava baseada em que os influenciadores se tornariam seus próprios canais. Né? Então, cada um ia ter a sua Globo, hoje o Felipe hoje tem a sua Globo. Né?
Ele é o dono do canal, ele é o editor-chefe, ele é o principal artista, e vai vender o inventário de mídia com base nas suas taxas de audiência. Então, nós estamos falando disso, era a nossa tese em 2019. Dali para frente, no próprio 19, a gente fez o primeiro show da Black Friday, que foi a maior live do Brasil, 5 horas, com 17 criadores de conteúdo ao vivo e com 6 patrocinadores. Entrou a pandemia, nós com um escritório com 3 estúdios dentro tivemos que fechar, ficar fechado quase um ano e meio, mas continuamos crescendo desse movimento, criamos um board de diretores com quatro pessoas do mercado, e são influenciadores, mas são influenciadores como executivos, né? Então, o Rony Messer, fundador da Reserva, o Marcos Fishman, fundador do Descomplica, Camila Farani do Shark Tank, e o Clécio Guaranis da Bimob, e dali para frente foi um crescimento de GMV absurdo. Hoje a gente está indo para um caminho de 200 milhões para fazer nesse ano. Nesse meio do caminho ganhamos prêmios tanto de produção como de agência de influenciadores, e fomos produzindo uma tecnologia interna para atender os nossos criadores. Hoje a gente tem 78 criadores na nossa boutique de criadores, e fomos entendendo quais eram as dores ali, de 2019 até 2022. Depois que a gente montou a estrutura de tecnologia para o nosso time, a gente viu que aquilo poderia ser usado por os outros 9.999 brasileiros que se dizem criadores, e criamos o Playnest, que é a ideia, transformar pessoas comuns em influenciadores, e esse, com certeza, é o próximo movimento, uma virada do jogo da economia dos criadores. Isso já está acontecendo com muitas marcas e com muitas campanhas, usando pequenos criadores de conteúdo, micro, nano ou médio, para fazer uma expansão, para sair das bolhas de procura das marcas. E aí veio o desafio Amazon, e nesse último mês que passou agora, né, um mês que para mim foi... Eu participei da minha 14ª Olimpíada, joguei uma Olimpíada em 1984 com a medalha de prata, depois estive em outras 12 Olimpíadas trabalhando dentro do time Brasil. Eu fui o CEO do Comitê Olímpico, eu fui chefe da missão do Brasil em Sydney, Atenas, Beijing, Londres e Rio, e agora em 2014 nós levamos um projeto com criadores para cobrir o time Brasil. Nós não fizemos transmissão, né? A transmissão estava na Globo, estava no Sport TV, estava no Cazé. Nós fizemos o fora da quadra, família... o dia a dia do time, treinamento, pós-medalha, Casa Brasil. Então foi esse projeto completamente fora da curva que nos botou novamente nessa conversa de o que o criador pode divulgar. E aqui eu vou passar um filmezinho de 1 minuto sobre a Play 9, vou devolver a palavra para o Jarbas e para a Renata para a gente discutir esse número, esse boom, o que ele pode fazer por qualquer assunto, né? Assim, por absolutamente qualquer assunto. Mas hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais de sustentabilidade. Eu vou continuar online à disposição para se tivermos perguntas. Como eu estou transmitindo aqui, eu vou ter que mexer aqui no meu iPad e botar o videozinho para rodar. Se vocês der tudo certo aqui, vocês vão ouvir e ver. Rodou? Rodou. Brasa. É o projeto do ano. Obrigado, Prometi, era um minutinho só, eu volto para você, já só mostrando aqui como eu falei que todo mundo vai virar o influenciador. Playnest, que é essa nossa plataforma
para os 10 milhões de brasileiros que gostariam, que são influenciadores. Ela aqui é Playnest, de ninho, né, em inglês.com.br. E aqui você tem conteúdo para fazer melhor. Ela é hoje completamente free. Você tem conteúdo, você tem informação, você tem ferramentas para que você também possa ser o influenciador. A Play9 hoje faz algo em torno de 8 bilhões de views por mês, na soma de todos os seus criadores e das 7 plataformas que nós trabalhamos. Só nesse projeto Paris é Brasa, que nós levamos os 17 criadores para Paris, cobrindo o Time Brasil, foram 1,2 bilhões de views durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos de Paris. Valeu, Jarbas. Obrigado aí, estou à disposição. Obrigado a você, Marcos. Daqui a pouco voltamos aí contigo. Renata, agora é contigo. Bom, vamos lá. Eu também tenho uma apresentaçãozinha. Não sei se é só eu apertar aqui. Será que já funciona? Bom, na verdade, começando, né, gente? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, Marcos. Acho que muito esclarecedor. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha bem rapidinho antes da gente começar no nosso tema, justamente para explicar um pouquinho por que temos a Globo aqui, num painel de redes sociais. Acho que, enfim, quando a gente pensa na Globo, é muito claro, enfim, uma enorme produtora de conteúdo, TV aberta, todos os canais que a gente tem de TV fechada. Numa jornada mais recente, o Globoplay, que não tão mais recente, né? O Globoplay ano que vem já faz 10 anos. Mas, enfim, uma jornada super recente de streaming, fora todo o nosso portfólio digital, aqui com os nossos produtos digitais, G1, GE, G-Show. Então, isso tudo já muito bem conhecido. Mas aqui eu resolvi trazer um pouquinho de por que a Globo é também relevante dentro do ambiente de redes sociais. E dentro da Globo, a gente tem uma estrutura chamada VIU, que é a nossa estrutura que olha e comercializa e faz essa ponte, digamos assim, entre conteúdo, influenciadores e marcas. E aí eu trouxe um pouquinho da história da VIU bem rapidinha para vocês entenderem um pouco desse contexto da relação Globo-redes sociais. Bom, então, começando, né, na verdade, acho que a potência, né, assim, estamos num mundo hiperfragmentado, mas vivemos também num país continental em que a TV aberta ainda tem uma enorme força. E quando a gente olha, em 2023, a gente teve, enfim, a Globo teve presente na casa aí de 98% da população brasileira. Mas lá dentro a gente costuma olhar, né, todos esses números que são normalmente muito grandiosos, mas não só através dos números da TV aberta, mas olhando também muito além da TV, né, nas redes sociais, no streaming digital e, enfim, num mais recente fenômeno de podcast, que não é tão recente, já veio aí da época da pandemia, mas perdura. A gente gera conversa sobre tudo, né? Então, o conteúdo da Globo é super importante. Então, como é que a gente reverbera dentro das redes sociais? A Globo, obviamente, ela tem os seus próprios perfis, né? Como o Marcos falou, hoje todo mundo é habilitador de ser um canal, e não seria diferente que um canal também tivesse um canal dentro das redes sociais. Então, a Globo, claro, tem também os seus perfis, tanto seus perfis oficiais das suas marcas, quanto os perfis dos programas dentro das redes sociais. Mas, mais do que isso, né, eu acho que a reverberação que é gerado é muito através de talentos e através do conteúdo. Porque quando a gente está falando ali de influenciadores, e esse tempo todo que o Marcos mostrou que os brasileiros passam em rede social, na verdade, as pessoas estão atrás e elas estão ávidas para consumo de conteúdo. E hoje a gente trouxe aqui alguns numerozinhos que mostram, né? A gente tem uma média aqui dos 30 assuntos, a gente, por média, por dia, dos 30 assuntos mais comentados no Brasil, são assuntos relacionados à Globo, ou seja, ou assuntos de talentos, ou assuntos de programas, ou assuntos e conversas, né, geradas através de debates que acontecem dentro dos nossos programas. Isso já é uma tradição de longa data, né? Assim, quem não lembra, muito antes do mundo das redes sociais, quando a TV foi capaz de mobilizar um país inteiro para doar medula óssea, quando, enfim, a gente mobilizou também um país inteiro quando teve o primeiro beijo gay na novela. Então, assim, essa geração de conversa, né, a penetração que a TV aberta tem e a simultaneidade que você tem de estar assistindo ao mesmo tempo, ele é um catapultador de conversa
conversa natural. Quando a gente vem para um mundo em que você tem rede social, em que, de fato, as pessoas podem se expressar muito rapidamente e falar de um para muitos e não de um para um, quando a gente tinha ali numa conversa individual, o que a gente tem, no final das contas, é uma explosão de um fenômeno que a gente já viu há bastante tempo. Bom, seguindo aqui, então, assim, muitas das coisas que a gente faz vira pauta nas redes sociais, e a Globo lidera os conteúdos do Plim ao Play, e a Viu é a marca, na verdade, que é a responsável por olhar como é que as marcas, né, e os negócios e o marketing se inserem dentro dessa tríade que é consumidor, redes sociais e conteúdo Globo. Ou seja, hoje, quando a gente vai para o mercado, né, a gente já imagina que uma campanha e que as marcas multiplataformas, elas estão não só querendo ter uma associação com aquele conteúdo que está na tela grande, mas eles, obviamente, as marcas já estão querendo participar da conversa que acontece nas redes sociais. E muitas das vezes, como o Marcos trouxe, essas conversas são fomentadas pelos influenciadores das redes sociais. Então, eles são os principais pavimentadores dessa jornada, né, que impulsionam aqueles conteúdos. Obviamente, a gente tem muitos conteúdos orgânicos, mas é claro que os influenciadores são aquela gasolina dentro de uma fogueira que já está acontecendo dentro das redes sociais. E lá dentro, né, assim, o nosso papel é entender como é que as marcas que já estão associadas ao conteúdo acabam participando um pouquinho dessa conversa também. Enfim, explicando, mas afinal de contas, o que é a Viu, né? Ela é essa parte importante para conectar. Então, na prática, o que a gente faz é receber ali briefings de marcas ou montar os nossos planos de patrocínio que tenham uma linguagem para a rede social, né? Porque hoje em dia o Marcos trouxe bem isso, né? Assim, o brasileiro passa muito tempo lá, a gente tem muita conexão, mas isso tem a ver também com a linguagem que se usa, né? A rede social, ela tem uma linguagem muito própria, ela tem um timing muito próprio, ela é muito veloz, e não adianta a gente pegar ali ou peças publicitárias, ou criativos, ou estratégias que estejam em outras plataformas e simplesmente replicar nas redes sociais. A gente precisa, de fato, olhar para aquele ambiente e entender qual é a dinâmica daquele ambiente e qual é a linguagem que está sendo falada ali, qual é o público que tem ali, e, muito especialmente, o que aquele público está esperando daquela interação e daquela conexão. Porque hoje, quando a gente olha os números muito grandiosos da rede social, praticamente todo mundo está na rede social, em algum momento, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas assim, é muito difícil que a gente hoje encontre, mesmo as gerações, né? Assim, já foi uma discussão geracional, eu acho que hoje não é mais, principalmente num país como o nosso, que tem casas multigeracionais, né? Ou seja, você tem avós e netos morando na mesma casa. As últimas pesquisas do IBGE mostram que esse é um fenômeno cada vez mais comum. Então, assim, o que era uma barreira geracional também deixou de ser, porque você tem netos hoje ensinando os avós a usar o TikTok, a usar o Instagram. Mas, de fato, quando você está ali naquele momento, você tem uma expectativa de um outro tipo de conexão. E como é que a marca deve se posicionar, né? Como é que esse relacionamento é feito? Quais são as melhores estratégias de marketing? É nisso que a Viu atua. E aí, trazendo, enfim, um pouquinho do que diferencia a gente, né? A gente tem uma integração total com o ecossistema Globo, a gente tem uma especialidade em talentos, né? Então, a Globo sempre teve uma especialidade em talentos, na criação de talentos e na manutenção de talentos, e eu acho que para esse mundo das redes sociais não é diferente. Uma catalisadora no avanço publicitário nacional, então, assim, a gente já tem uma conexão com marcas muito no dia a dia, e faz todo sentido que a gente também possa ajudar e auxiliar as marcas nesse momento de se apropriar desse ambiente de redes sociais. E, por último, um foco em resultado tangível para as marcas também. Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui bem rapidinho, só para a gente conseguir tentar entender onde é que a Globo se insere um pouco nessa conversa. Obrigada. Então, eu acho que você tocou num ponto que é até importante, que falo muito de conteúdo, né? E acho que conteúdo nós tivemos bastante aqui hoje o dia inteiro. Na parte da manhã, acho que foi bem rico em termos de conteúdo e abordamos vários temas importantes para o mercado. Eu acho que isso aí foi muito interessante. Eu queria começar te fazendo uma pergunta.
Como as redes sociais podem influenciar a consciência e o comportamento sustentável dos consumidores? Bom, vamos lá, esse é um bom debate, né? Exatamente. Porque hoje, normalmente, quando a gente olha bastante as redes sociais, o que a gente vê é redes sociais muito envolvidas em assuntos mais controversos do que ou influenciadores, digamos assim, envolvidos em mais assuntos controversos do que às vezes pautas positivas. Mas assim, acho que a gente tem que partir de um princípio, né, de que por que essa discussão, até as discussões controversas acontecem. O poder que o influenciador tem sobre o consumidor é grande, né? No geral, os consumidores se identificam com aquela pessoa, né? Então, eles têm ali uma conexão que faz com que você siga aquela pessoa. E esse tempo de consumo que o Marcos trouxe aqui mostra que você literalmente se conecta com aquela pessoa várias vezes ao longo do dia, né? Não bastasse essa conexão várias vezes ao longo do dia, você ainda acompanha, ou acha que acompanha, ou tem a sensação que acompanha parte da vida dela, né? Eu acho que isso cria uma sensação de intimidade que é um território muito fértil e um território muito propício para, de fato, influenciar e mudar hábitos, né? Então, o que a gente vê, de fato, especialmente quando a gente fala de uma geração mais nova, que é uma geração que cresceu, né? Ou seja, acessou a internet já nesse mundo de redes sociais, para eles é muito fluido essa construção de um pensamento, essa construção de hábitos, essa construção de atitudes sendo moldada a partir de exemplos que vêm de influenciadores ou exemplos que a gente possa seguir na rede social. Então, eu acho que toda a parte de sustentabilidade não é diferente, né? Ou seja, se de fato a gente tiver ali uma escolha de uns influenciadores que de fato abracem essa causa e que a gente consiga trazer uma discussão que seja uma discussão sólida para esse ambiente, eu acho que a gente tem a chance de fazer uma conversa que seja uma conversa perene, né? Porque isso é importante, né? Assim, que a gente não faça disso um assunto que surge e depois morre. Como é que a gente consegue fazer disso uma conversa perene? Como é que a gente consegue tirar isso de um nicho, né? Porque, de fato, você simplesmente pode ter um influenciador muito focado nesse assunto e que já vai estar falando com pessoas convertidas, digamos assim. Mas quando você sai daquele nicho e você amplia isso para influenciadores que são maiores, você pode despertar essa conversa em pessoas que de repente não tinham se atentado para o tema, mas que passam a ser instigadas pela opinião daquele influenciador. Então, eu acho que esses dois caminhos são caminhos para a gente ter aí uma conversa um pouco mais frutífera sobre o assunto. Perfeito. Somando a isso que você está falando, quer dizer, o professor Guilherme, num painel anterior, comentou que, na realidade, o jovem hoje, principalmente geração Z, geração milênio, está muito exigente em relação ao produto, a serviços e tudo mais nas redes sociais. O que isso talvez seja um ponto positivo para somar o que você acabou de falar, né? Quer dizer, você pode realmente conscientizar as pessoas daqui para frente com muito mais competência, vamos dizer assim, e deixando claro e mostrando serviços e produtos que realmente estão buscando essa sustentabilidade, seguindo os critérios ESG, quer dizer, eu acho que por aí pode ser um bom caminho. Jabas, posso complementar? Perfeito, a Renata? eu queria te chamar agora, pode falar. Maravilha, maravilha. Pô, espetacular a apresentação dela, parabéns, e tem tudo a ver com o que a gente pensa também. Eu acho que só para complementar, a gente usa um termo que a gente chama de acupuntura digital, porque esses milhões de seguidores de vários tamanhos, eles são divididos por tamanho, né? Nano, micro, até um gigante, até o Felipe Neto com 48 milhões de seguidores no Brasil, mas você tem muitos de 10 mil, de 5 mil, de 1.000, de 100 mil, então, por número, por geografia, então você precisa estar espalhando pelo país inteiro esses assuntos de sustentabilidade, né? Eu estava lendo agora um pouquinho antes de começar o nosso evento, 60% do Brasil hoje está tomado de fumaça. Alguém tem que estar falando sobre esse assunto, e precisa ser no Jornal Nacional da TV Globo, precisa ser no blog do cara especialista, mas precisa ser todo mundo falando para ver qual é a saída, qual é o próximo passo, o que a gente faz para não acontecer de novo. E o outro é nicho. Então tem gente que só fala de sustentabilidade, mas normalmente a bolha dele, como a Renata falou, né, está dentro dos caras que querem ouvir isso.
A gente precisa ter um garoto, tipo, no nosso caso, lá a gente tem o Joji, que fala com menos de 20 anos, para que essa geração também entenda esse assunto. A gente precisa ter uma Regina Casé, que é o meio do caminho nosso aqui, né, Renata? É Globo e faz alguns trabalhos com a gente, que fala com mais 60. É isso que faz essa soma, que faz essa acupuntura digital furar as bolhas todas, e eu acho que a sustentabilidade tem que aproveitar essa nova forma de comunicar para chegar em todo mundo. Perfeito. Eu acho, realmente até se falou de 360 graus, né? Quer dizer, uma visão 360 graus para poder envolver todo mundo, todas as classes sociais, todo o público em geral, para poder realmente ter uma conscientização mais clara, né? E talvez engajar mais as pessoas nesse tema. E, Marcos, aproveitando esse assunto de conteúdo, quais são as estratégias de conteúdo mais eficazes que você acha para promover a sustentabilidade nas redes sociais? Eu até bem que antecipei, né? Pois a tua segunda pergunta. Pois é. Mas é isso. Eu acho que você não pode estar... você tem que fazer um mix entre... um tema desse poderia ter 2, 3 embaixadores gigantes, né? Perfeito. Uma grande atriz da Globo, um grande cantor e um grande criador. 3 embaixadores lá, cada um falando com 20, 30 milhões de pessoas, mas falando macro, né? No meio do caminho, você tem que ter os especialistas. O cara que fala daquilo, porque ele estudou aquilo, porque ele trabalha com aquilo, etc. E lá embaixo, no microzinho, você tem o cara que está próximo, né? Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Tem que ter alguém que fale aqui da queimada no Pampa. Não adianta falar da queimada no Cerrado, da Amazônia, que o cara está muito distante desse. Então, essa soma dos 3, dessa piramidona aqui, que é parecido com a do marketing, né? Tem um cara lá que fala da marca, o que fala da consideração do produto e o que faz a conversão, né? Então, é quase igual à venda, só que através de comunicação. Então, a sustentabilidade precisaria ter alguém pensando... Aí, o difícil é isso, né? Quem vai concentrar? Quem vai assumir essa responsabilidade e vai montar essa comunicação? É o governo? São as empresas? Eu acho que aí vai ficar uma interrogação, assim, pelo menos para mim, de quem deve ser o líder desse movimento. E deixa eu adicionar aqui, Marcos, eu concordo plenamente com o que ele está falando, eu só acho que a gente tem que conseguir fazer esse discurso ser perene. Isso é super importante, né? Porque a rede social, ela vive de trends, né? Ou seja, ela vive de tendências. Está todo mundo buscando qual é a tendência do momento, qual é o assunto do momento. Mas eu sinto que, na verdade, a gente tem um efeito, a consistência ali traz um efeito. Até porque a gente tem uma frequência de consumo, né? Então, o brasileiro volta muitas vezes ao dia, né? Ele passa muito tempo, ele volta todo dia, muitas vezes ao dia. Então, assim, a máxima da frequência, né, que a gente usa muito no marketing, ela funciona também nas redes sociais. Mas o que a gente vê, muitas vezes, são campanhas ou ações de fôlego curto, e muitas vezes o influenciador que também está surfando aquela onda ali daquele momento, né? Então, Marcos perguntou todo mundo, quem está falando das queimadas, eu espero que todo mundo esteja falando das queimadas, porque está afetando a nossa vida diretamente, mas não dá para você falar disso só nesse momento, né? Porque senão, assim, isso já aconteceu, né? Assim, a gente está, no final das contas, já tratando das consequências. Como é que a gente cria realmente um elo de comunicação para que a gente não tenha aí 60% do país coberto de queimadas a cada novo agosto ou novo setembro, né? Acho que isso é super importante. Antes de passar para as perguntas da plateia, queria fazer mais uma pergunta para vocês dois. Como lidar com o feedback negativo ou ceticismo nas redes sociais em relação às iniciativas sustentáveis? Você primeiro? Posso começar? Já que eu sou mais maduro, vou começar aqui. Você precisa ser muito maduro, de preferência ter alguém de cabelo branco por perto, porque eu convivo com isso, né? A gente tem lá uma geração, um mix de gerações na Play 9 absurdo, tanto de criadores como de colaboradores. E como você falou, as gerações mais novas hoje são menos resistentes às pancadas, né? O meu sócio é um cara que já gosta de briga, então você imagina a confusão que é nosso dia a dia lá, não é nada normal. Ele é muito bom no que ele faz, mas é um comprador de assuntos polêmicos, mas você precisa ter treinamento para poder ser resiliente, porque vai acontecer. E vai acontecer muito, né? Assim, os haters
passaram a ter um palco que eles não tinham, né? A hora que você dá, isso que a Renata falou, quando um fala para muitos, esse um pode ser qualquer um, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, e virou uma mão dupla, né? Um fala, esse aqui ouve, e daqui a pouco esse aqui quer falar com esse, e tem o direito de falar, por essa facilidade que a gente falou no começo aqui, de você abrir o teu canal, de você abrir a tua voz. Então, assim, não é fácil, e assim, eu passo quase que o meu tempo, metade do meu tempo na Play 9, mentorando meu time e os meus mais jovens que fazem parte do nosso time, tanto de criadores como de colaboradores. Renato? Bom, adicionando, concordo plenamente, né? Gerenciamento de crise é a maior parte do trabalho, digamos assim, mas eu acho que a principal dica é convém pensar antes de postar. Isso é super importante, né? Não é que não é para haver polêmica, né? As polêmicas existem, as opiniões contrárias existem, mas eu acho que o influenciador precisa ser consciente e responsável também sobre a sua influência. Então, se ele quer dar uma opinião contrária, se ele quer dar ele quer ser polêmico, e às vezes acontece, às vezes eu diria que é até necessário, né? Assim, porque a gente cresce, a gente como sociedade cresce na discordância de opinião. Acho que isso é importante a gente ter né? Se temos uma plataforma de conversa, o espaço para o debate, ter opiniões antagônicas é importante para que a gente, de fato, consiga se aprofundar sobre aquele assunto. Mas eu acho que precisa ser pensado, né? Ou seja, essa minha opinião, ela agrega, ela está embasada em alguma coisa? Eu acho que isso é super importante, né? Assim, eu diria que a carreira do influenciador, ela é difícil, porque o influenciador tem que ser o mais original possível, ele tem que parecer o máximo com a pessoa que ele é. É difícil, às vezes, você construir uma carreira longeva criando um personagem, digamos assim, mas eu acho que impulsividade não tem muito futuro se alguém quiser realmente investir nisso, né? Assim, é preciso ter responsabilidade de pensar que a sua opinião está gerando reflexão e discussão de muitas outras pessoas também. Boa. Queria abrir para a plateia, se tem alguma pergunta. Lá atrás, por favor. Boa tarde, obrigado. Rodrigo Cortez, do Instituto Rogério Steinberg. Bom, primeiramente, parabéns, a palestra super informativa. Recentemente eu li, apesar de eu achar que não tenha sido uma iniciativa recente da Globo, mas recentemente eu li que a Globo tem adotado uma estratégia com, por exemplo, os ex-BBBs, de que a Globo estaria gerenciando as redes sociais dos ex-BBBs até um certo período de tempo após o programa. Muito por conta de querer controlar um pouco o que eles divulgam e tal. A gente está vendo as polêmicas com os jogos de cassino, muitos influenciadores divulgando. Eu queria saber de vocês dois, como que vocês, que gerem essas empresas, conseguem mesclar esse direcionamento na carreira, mas sem tolir a criatividade do criador. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a gente não faz um gerenciamento das redes sociais nem dos ex-BBBs. O que a gente faz é uma relação deles com o mercado publicitário durante um período, né? O Big Brother, obviamente, é um produto que tem um pacote publicitário grande. E o que acontece a gente tem um período desde o fim, quando acaba o programa, em que os BBBs estão, no final das contas, como prioridade para fazer campanhas prioritariamente para os patrocinadores do Big Brother, né? Isso é, obviamente, uma estratégia, por quê? Porque as pessoas que estão lá são diretamente associadas ao programa. E essa é uma regra que, na verdade, sempre existiu, para que a gente protegesse, de fato, os patrocinadores, né? Porque senão você tem ali toda uma estratégia de contra-marketing, de toda semana vai saindo alguém da casa, e se toda semana alguém da casa for contratado pelo concorrente do patrocinador, isso deixa o plano de patrocínio muito frágil. Então, na verdade, é só uma relação com o mercado publicitário. As redes sociais
dois BBBs, né, e ex-BBBs, no final das contas, elas são de responsabilidade dos BBBs, ou de quem eles contrataram, né, os famosos admins, que ficou super famoso aí nos últimos anos. O que a gente tem é uma cartilha de boas práticas, né, ou seja, literalmente para a gente evangelizar, seja as pessoas, né, seja as pessoas que estão entrando, seja as pessoas que estão cuidando daquelas redes sociais, justamente sobre isso que eu falei, né? Qual é a responsabilidade que você passa a ter quando você entra num programa como uma pessoa totalmente anônima, né, que tem ali poucos seguidores entre seus amigos e sua família, e de repente você passa a ser uma pessoa famosa do dia para a noite, com milhões de seguidores, e mais do que milhões de seguidores, uma base de fãs imensa. Então, o que a gente tem é boas práticas de como é que a gente conscientiza em relação a essa responsabilidade, mas sem que isso seja uma obrigatoriedade, porque a gente entende também que a rede social ela é um instrumento pessoal da pessoa, né? Assim, a gente não pode impor que a pessoa deva se comportar desse ou daquele jeito. Então, nesse caminho. Tem algumas regras do programa, né? Então, obviamente, não pode antecipar coisas que vão acontecer no programa, que aí são regras que estão assinadas em contrato quando a pessoa entra no programa. Do ponto de vista de posicionamento, é só umas boas práticas que depois, no final das contas, é uma escolha que ela mesma faz, que vai influenciar positivamente ou negativamente na futura carreira que ela vai ter, se ela quiser ter, né? Mais alguma pergunta? Está aqui. Tá aí? Parabéns, né, Marcos, Renata e o Jarbas pelo painel. Eu sou Fábio Almeida e minha pergunta é sobre a ausência do X. Né? O que isso impactou negativamente em termos de receita publicitária e também como um canal de comunicação, que é a força que tem. Você fala, Marcos? Posso começar puxando para o lado de cá. Assim, tá cheio de órfãos, né? Assim, mas no nosso caso, principalmente como ferramenta de trabalho. O social listening do X era uma ferramenta onde você tinha lá o que estava sendo conversado. O que a Renata falou, que realmente a Globo é muito forte, foi, né? Eu sou da geração Globo, eu trabalhei 10 anos como comentarista e colunista de vôlei e esporte lá. O X pegou um pedaço disso, as discussões estavam todas ali, né? Então as pessoas ouviam aquilo ali, refletiam sobre aquilo ali, replicavam aquilo ali. Então a minha turma de conteúdo, de pesquisa, que está buscando as tendências, está se sentindo muito órfão do X e, por enquanto, não conseguiu ainda encontrar um substituto. Ok, mais alguma? Ok. Não, então tá Oi, bom. tem sim. Tem? Estou aqui atrás. Então, sobre a questão socioambiental e toda essa conversa que eu acho que... Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, na área de desenvolvimento de produtos de base ecológica. Já trabalhei em empresas que desenvolviam projetos na Amazônia, de geração de produtos, né, a partir disso, e aqui no Rio também. E o que eu vejo de mais desafiador assim, para a gente, que tem uma pauta que é desconhecida da sociedade, sempre foi apresentada de uma forma publicitária ou para ganhar espaço numa mídia gratuita, né? Porque gera pauta falar sobre ecologia ou coisas desse tipo, era que a abordagem sempre foi: mas por que isso é tão caro? Sem colocar as questões de fomento e de incentivo para que uma produção de base ecológica conseguisse exatamente escalar ou ter esse produto. Então, você tinha também programas como um Pé de Quê, da própria Regina Casé. Eu sinto falta disso estar na sociedade. Se essa pauta não for comum da população, é o que ela disse, é uma fumacinha a mais que vai, de gente que vai surfar a onda e vai embora. Então, eu acho que a programação sobre a comunicação socioambiental, ela precisa ter um interesse muito genuíno para seguir adiante, porque é como se fosse realmente apagando incêndio todo momento, sem conseguir ser visto, e quando consegue, a única pergunta que vem é essa, sem falar do contexto, né?
Então, era essa a minha pergunta para vocês. Você quer responder? Tá bom? Eu acho assim, as redes sociais permitiram que, ao menos, as pessoas que são constantemente interessadas se encontrem, né? Então, assim, você cria ali nichos e comunidades que hoje são menores do que deveriam ser. Eu acho que você tem toda a razão nisso, né? Assim, mas elas existem. Diferentemente, eu acho que do passado, né? E a rede social ela tem um papel importante nisso. Você cria ali uma conexão de uma conversa constante. Eu acho que o desafio é justamente como a gente amplifica essa conversa, né? Porque esse não é um assunto nichado, não é um assunto que deveria ser de um interesse individual, né? Assim, estamos falando do planeta que a gente está vivendo. Ele tange, ele bate em todos nós, no nosso dia a dia, né? Como o Marcos Vinícius falou, como você tem 60% do país coberto de fumaça, isso não é mais um problema de poucas pessoas, né? Eu acho que o nosso desafio é como a gente tira essa conversa dessas comunidades, né, que são comunidades nichadas e de super, não sei se de super expert, mas de pessoas que debatem isso constantemente, para a gente transformar isso numa pauta a ser debatida constantemente. Isso é um desafio na rede social, tá? Porque, como falamos aqui, a rede social vive de tendências e picos e vales. E eu acho que o mais importante, né, e um caminho para a gente fazer isso é como é que a gente acha pessoas com vozes já muito amplificadas, né, como o Marcos trouxe aqui, a gente tem influenciadores com vozes muito amplificadas que, de fato, vou chamar de adotar, mas eu não sei nem se adotar, né, mas assim, se posicionem nessa causa de forma a gente conseguir trazer isso como uma conversa constante na sociedade. É isso aí. Ok? Tem mais uma pergunta lá. Lá no fundo, por favor. Boa tarde. Então, eu queria perguntar um pouco sobre isso. Como que a gente manteria os seguidores, pegar influencers já grandes e trazer os seguidores para terem interesse em sustentabilidade? Eles começaram a seguir, não foi por conta disso. Então, como manter eles por ali, interessados, engajados em relação a isso? Marcos, você pode responder? Posso. Eu queria só que você fosse bem sucinto, que nós estamos estourando o horário aqui. Boa, Obrigado. boa. Eu acho que qualquer assunto, se eles seguem e se eles acreditam naquele criador, se o criador tomar para ele... Vou dar um exemplo muito simples da semana passada. O meu sócio, Felipe Neto, escreve, lê livros há muito tempo, criou um clube do livro para conscientizar o adolescente a ler. Cara, todo mundo passou a entender que é importante ler e os seguidores dele estão cada vez mais falando de leitura e lendo e discutindo sobre. Então, realmente a gente precisa, como a Renata falou, embaixadores da causa e, possivelmente, não é o caso da necessidade do Felipe, mas dos menores, de marcas ou empresas que garantam essa frequência, porque senão ele vai falar uma vez e não vai falar mais. Então, por aí. Alguém que queira comprar a briga, alguém, né, que queiram comprar as brigas, e, junto com isso, uma forma da gente financiar para ele ser perene, como a Renata disse, que não seja só todo agosto do ano. Perfeito. Para encerrar, eu queria agradecer à Associação Brasileira de Marketing e Negócios, através aqui da presença do nosso presidente, Tomás Naves. Acho que hoje tivemos bastante conteúdo com essa diversidade de palestrantes, acho que foi espetacular. Queria agradecer também à nossa parceira e apoiadora aqui, a ESPM, através da diretora Isabela Vasconcelos. Queria também agradecer aos nossos palestrantes, a Renata e ao Marcos. Marcos aqui remotamente. Marcos, não sai daí não, que nós vamos tirar uma foto com você aí, tá? Espera aí, no final. Isso aí. E também agradecer ao nosso patrocinador, a Rede Economia, ao Mário Divo e toda a equipe dele também, a Diversa, que também fez um trabalho espetacular. E a todos vocês presentes aqui, muito obrigado.